17, eu vou trazer para você mais um princípio nessa série onde nós estamos juntos estudando os princípios bíblicos. Esse deve ser, eu acredito, não vou me lembrar de todos assim talvez agora, mas o 9º já que eu estou trazendo para você aqui sobre os princípios. O que eu vou falar com você hoje nesse princípio importante que nós temos que praticar, tirando todos os outros que nós já aprendemos nas reuniões passadas? Hoje eu vou falar com você sobre a gratidão. Hoje eu vou mostrar para você como o princípio da gratidão ele é importante, ele leva você longe. Eu vou te mostrar o que é ser uma pessoa grata, porque às vezes, se eu perguntar, você vai dizer, não, pastor, eu sou grato. Mas eu vou te mostrar o que é a verdadeira gratidão. E nunca esqueça, a verdadeira gratidão ela não se resume em palavras. Ser grato não é apenas abrir a boca e falar alguma coisa. Gratidão significa retribuir. E às vezes nós não retribuímos o que as pessoas fazem por nós, o que Deus faz por nós. Muitas vezes, se eu disser que eu sou grato e eu apenas abrir a minha boca e agradecer, na verdade eu estou sendo ingrato. Porque aquilo que foi feito para nós, para que eu demonstre gratidão, deveria haver uma retribuição. E isso é ser grato, quando você retribui aquilo que fizeram. Não apenas reconhecer, isso é importante. Não apenas falar muito obrigado, isso também é importante, porque às vezes tem a pessoa que nem muito obrigado fala. Claro que é importante, só que a gratidão é mais do que isso. É às vezes você retribuir o que fizeram por você. E isso é um ato de gratidão. E esse ponto é o ponto que talvez não aprendemos, que a gente talvez não deu atenção. E é o ponto que faz você cumprir o princípio. Lucas 17 vai falar da história de 10 homens que vieram até Jesus que precisavam ser curados. Eles eram doentes, tinham uma lepra, que era uma doença altamente contagiosa, que pela lei proibia você de se aproximar de qualquer pessoa que você quisesse se aproximar. Não poderiam entrar nas cidades, eles tinham que andar pelos campos, eles tinham que andar pelo deserto, eles tinham que se virar até que a lepra desaparecesse. Quando a lepra sumisse por si só, eles poderiam então voltar a se apresentar ao sacerdote, não apenas se apresentar. Eles tinham que fazer uma oferta que a lei exigia que eles fizessem. Aí diz o 17, versículo 11. Vamos começar? E aconteceu que indo ele, falando sobre Jesus, a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, não fala o nome, né? Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E olha o que a Bíblia diz. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, o que eles disseram? Tem misericórdia de nós. E levantaram a voz dizendo, tem misericórdia de nós. 14. E ele, vendo os leprosos, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Era uma coisa que eles não poderiam fazer sem a cura. Ir até o sacerdote. E aconteceu, e o que eles fizeram? Indo eles, aqui é uma outra mensagem para um outro dia. Eles ficaram, como é que eles ficaram? Porque acreditaram na palavra, botaram ela em prática, e a prática fez a cura deles chegarem. Aí diz o 15, agora aqui eu quero que você pegue uma caneta, porque eu vou ler todo o texto, depois eu volto no 15. E um deles, vendo que estava são, o que ele fez? Voltou glorificando a Deus de que forma? Esse ponto aqui é importante, ele não voltou glorificando de qualquer jeito. Alta voz significa que ele estava gritando para que todo mundo percebesse a gratidão dele. Então ele fez algo que todo mundo poderia perceber que ele era grato. Ele fez alguma coisa que mostrou para todo mundo que ele era grato pelo que ele recebeu. 16. E ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças diante de Jesus. Então ele teve atitude. Não foi só palavras, ele teve uma atitude. Ele cai aos pés de Jesus dando-lhe graça e o que ele era? Um ponto, o que ele era? Aqui tem uma lição muito importante, vamos lendo, eu já volto nesse ponto também com você. Ele era samaritano. E diz a Bíblia, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Faltaram os outros que foram curados, não voltaram para agradecer. Esses aqui acabaram tendo uma atitude de ingratidão. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro que era o samaritano? E disse-lhes, levanta-te, vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. Antes de voltar no 15, deixa eu falar desse ponto. Qual é a diferença entre o samaritano e o judeu? O samaritano era o judeu que frequentava, que nasceu, que morou na parte norte de Israel. O judeu era da parte sul. Você sabe que há uma diferença do tempo em que o norte foi exilado e as tribos do sul foram exiladas. As tribos do norte foram exiladas antes. As do sul levaram mais bons anos para depois irem para o exílio. Mas o do norte foram antes. O que acontecia quando eles eram exilados naquele período? Os reis que vinham exilar os israelitas, eles pegavam as melhores pessoas daquela terra.
os mais inteligentes, ferreiro, o artesão, pessoas que sabiam trabalhar, que eram importantes, que falavam outros idiomas, outras línguas, e levavam esse povo inteligente para a terra deles, para fortalecer o reino deles. Deixavam então na terra de Israel pessoas sem condição física, pessoas mais pobres, mais simples, sem tanta capacidade, que não tinham habilidades, e ainda pegavam pessoas da terra deles também, que muitas vezes não tinham tanta importância, tanta relevância lá, e introduziam ali, claro, colocavam alguns para cuidar, introduziam ali. E o que acabou acontecendo no norte? Acabou havendo uma miscigenação entre os judeus e esses povos. Deus dizia que eles não deveriam casar com outros povos, eles começaram a casar. E ali eles começaram a conhecer outros deuses. Então, por que o judeu do sul ele tinha um problema com quem ele chamava de samaritano? Porque o do norte, eles começaram a adorar outros deuses também, deixar a religião do judaísmo, serviam a Deus, mas também serviam outros deuses. Então é como se eles começassem a se misturar. Então o do sul se considerava puro e considerava o do norte meio pagão, que não fosse puro. Aí Jesus vai falar, só um samaritano, vamos ler de novo aqui o 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este o que ele era? Então Jesus está nos dando uma lição, é como se Jesus dissesse assim, vamos trazer para os dias de hoje, que o povo da igreja não é grato, mas que as pessoas do mundo são. Então Jesus estava falando, poxa, o judeu, não veio nenhum judeu, só o samaritano veio agradecer, por que os outros não vieram agradecer? Então Jesus está dizendo, os outros estão sempre no templo, os outros estão cumprindo o que a lei manda fazer, sacrifício disso, daquilo, os outros estão com a Torá, lendo a Torá toda hora, mas não são o quê? Gratos. E esse aqui, que não é diletante, que não é tão fiel, que é até misturado, que não é considerado puro, ele voltou para agradecer. E isso é uma coisa que eu e você, como povo de Deus, temos que parar e pensar. Será que estamos sendo realmente gratos? Às vezes existem pessoas do mundo que são mais agradecidas do que o povo de Deus. São mais gratas do que aqueles que estão dentro da igreja. Então isso eu e você não podemos permitir que isso ocorra. Porque nós conhecemos a Deus, estamos dentro da igreja, no caminho de Deus, servindo a Deus, nós deveríamos ser mais gratos. Talvez se eu te perguntar, todo mundo aqui vai dizer, não, eu sou uma pessoa grata. Olha o que o grato faz. Versículo 15, volta lá. E um deles veio, vendo que estava são, ele voltou glorificando a Deus. Mas glorificando a Deus como? O que significa a voz alta? É algo que todo mundo tem que ver. A minha gratidão, ela não pode ser demonstrada só com palavras. Além dele agradecer com palavras, ele vai ter uma atitude agora. Gratidão é demonstrada com comportamento, é demonstrado com aquilo que você faz. Gratidão não é demonstrada só de você, muito obrigado, Deus. Tá bom, glória a Deus que você agradeceu, mas está faltando retribuir. Levante a mão direita e diga, pastor, diga, quem é grato, retribui. E às vezes nós esquecemos desse ponto. Nós não retribuímos. Aí diz o 16, então ele voltou primeiro em voz alta, significa que ele fez algo que todo mundo tem que ver o que eu estou fazendo para demonstrar minha gratidão, tem que ter uma atitude que demonstre que eu sou grato. E ele teve atitude. Aí diz o 16, o que mais que ele fez? Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Então ele teve um comportamento, o comportamento dele é que demonstrou a gratidão. Não foram palavras. Às vezes a nossa gratidão, ela se resume só em quê, pessoal? Em palavras. Muito obrigado, muito isso, muito aquilo. E às vezes isso parece até ingrato da parte da pessoa. Ela só falar. Nós temos que aprender a demonstrar gratidão com o quê? Com atitudes. O que você tem feito para demonstrar que você é grato? Gratidão é atitude. Vou te contar um caso. Um dia, eu fui num local, tinha que pegar um material para a igreja. E quando eu tinha que pegar aquele material, eram uns ferros. Tinha um bem fininho assim, mais simples de dobrar, mas tinha outro que era quase da grossura de um dedo. E o funcionário do local, ele não tem obrigação, ele tem que me entregar aquilo com uma dobra só. Aí eu teria que pagar o frete, pegar um caminhãozinho para trazer mais para cá, para trazer, ficaria difícil, o carro que estava indo buscar era menor. Então sabe o que ele fez? Eu vi o esforço dele, irmão, ele não era obrigado, nenhum colega dele veio ajudar. Ele começou a dobrar, que até nós fomos e começamos a ajudar, porque eu vi o cara fazendo tanta força naquilo ali. Você imagina um vergalhão forte, assim, praticamente da grossura de um dedo, bem difícil de dobrar. Você tem que até cuidar, porque às vezes se voltar e tu perder a força, ele te dá uma chicotada, irmão. Forte, que olha, é capaz de quebrar alguma coisa. Por causa da grossura do ferro. Irmão, acho que ele dobrou uns 10, não me lembro quantos foi, ou se foi mais.
Dobrou todos. O cara estava num suador, não era obrigado, mas ele fez para nos ajudar a colocar. Eu fiquei só observando o esforço do rapaz. Quando acabou de fazer tudo assim, eu fui juntar, falei, muito obrigado, fui ajudar até botar no carro e tal. Daqui a pouco ele saiu. Só que eu pensei, muito obrigado não é gratidão, eu seria ingrato só falar. Eu botei a mão no bolso, vi o que eu tinha, falei, poxa, já que eu vou pagar X de frete, eu vou dar de presente para ele. Eu chamei o dono, falei, chama o funcionário fulano aí que estava aqui me ajudando. Perguntei quem é o rapaz. Falei a característica, o dono acharam ele, mandaram ele no estacionamento. Falei, disse que eu quero falar com ele. Não falei o que era. Quando ele chegou, eu peguei assim e falei, amigo, isso aqui eu quero te dar porque é um presente pelo que você fez. Gratidão não pode se resumir só em quê? Se eu dissesse só obrigado, eu seria ingrato. Você entendeu? Gratidão muitas vezes vai exigir de você retribuir. Quem é grato, retribui. Quem é grato não olha no seu rosto e diz só muito obrigado. Às vezes uma pessoa conseguiu um emprego para você. Qual era o mínimo que você tinha que fazer para essa pessoa? Retribuir. Eu vou comprar um presente e vou dar para ela. E às vezes você nunca fez isso, você só falou o que para a pessoa? Muito obrigado. Isso não, você foi ingrato. Você não foi grato. Gratidão não é palavras, gratidão é atitude. Esse homem aqui, irmão, ele não voltou apenas para dizer muito obrigado, Jesus. Ele veio gritando, fazendo o que ninguém fez, que até os outros se apavoraram. Se jogou aos pés de Jesus, se ajoelhou diante dele. Ele fez algo para demonstrar o quê? Gratidão. E nós temos que aprender a ser gratos. Às vezes a gente acha que gratidão é só, muito obrigado, fulano. Muito obrigado porque você me ajudou. Muito obrigado porque eu fui promovido, porque você falou o meu nome. Se eu fui promovido, significa que eu tive um aumento. Eu não posso só chegar e apertar a mão da pessoa e dizer obrigado. Isso é ser ingrato, irmão. Isso é ser ingrato. Eu tenho que pegar, olha, poxa, primeiro, o que essa pessoa precisa? Eu vou dar um presente para ela, vou fazer tal coisa. Isso é gratidão. Diga com o pastor, diga, gratidão é retribuir. Você tem sido grato a Deus? Como é que eu estou retribuindo Deus pelo que Ele fez? Você tem sido grato às pessoas que Deus usa para ajudar você? Porque se nós chegamos até aqui, sozinhos a gente não chegou. É porque tiveram pessoas no nosso caminho que fizeram o quê? Que nos ajudaram. Agora não adianta só eu olhar para a pessoa e dizer muito obrigado. Isso não é ser grato. Eu tenho que fazer o quê? Retribuir. Quer ver? 2 Reis capítulo 5. Vamos lá. Continua comigo no Antigo Testamento. Você vai em 2 Reis, agora você estava no Lucas, novo, agora vamos para o Antigo. 2 Reis 5. Então, o grato ele retribui. Aquele homem voltou glorificando. A Bíblia diz que ele teve uma atitude, ele se lança aos pés, ele grita, ele dá graças. Ele não sabe mais o que fazer. Ele só não deu algo para Jesus porque o leproso não tem nada. O leproso não trabalha, não faz nada, ele só tem a roupa do corpo. Por isso que ele não deu nada para Jesus, porque ele era um leproso, senão ele teria dado algo para Jesus. Porque quem é grato retribui. Às vezes a gente nunca retribuiu ninguém na vida. A gente só soube olhar para a pessoa e dizer muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, isso às vezes é até ser ingrato. Falar apenas muito obrigado. Vamos lá, 2 Reis capítulo 5. No Antigo Testamento você já deve ter ouvido falar da história de um homem chamado Naamã. O Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um general muito importante, famosíssimo no país dele. Famosíssimo no país dele. Havia uma jovem que foi escravizada, num ataque que ele fez, ele trouxe ela para ser escrava dentro da casa dele. Não sei se matou os pais ou não, mas trouxe a jovem, provavelmente, para ela ficar órfã, ou escravizou, e às vezes se era escravizado, o pai vai para um lado, a mãe para o outro, o filho para o outro. A filha foi parar na casa dele. E quando ela parou na casa dele, ela falou para ele que em Israel havia um profeta. E se ele recebesse a oração do profeta, ela disse, olha, você ficaria curado da lepra. Você conhece um pouco da história, o Naamã chegou lá meio orgulhoso, queria que o profeta recebesse ele. É que ali é um choque cultural muito grande. Para a Síria, o mais importante é o general do exército, o capitão, a pessoa que é guerreira. Para o israelita, o mais importante é o profeta. Então há um choque grande. Quando o profeta não recebe ele, não ora por ele, não abençoa ele, isso é normal, o profeta é uma pessoa importante, ele não vai te receber, ele vai mandar o servo dele. Isso é a cultura. Agora, para ele não, ele tinha que ser mega recebido, porque ele era importante. Então ali é um choque da cultura deles. Aí o Naamã fica bravo, o profeta ir para talvez Deus dando uma lição, manda ele mergulhar no rio. Ele diz, esse rio é sujo. Então você vê que ele tinha um pouco no coração. Mas agora o que eu quero entrar com você? Depois que o Naamã é curado. O Naamã não volta só para dizer muito obrigado. Ele quer retribuir. Porque quem é grato faz o quê? Retribui. Isso é gratidão. Existem atos e coisas que as pessoas vão fazer por nós, que se nós só abrirmos a boca e dissermos
obrigado, isso vai ser ingratidão. Dependendo do que a pessoa fez por você, só dizer muito obrigado é ingratidão. Dependendo do que você receber. Agora vamos lá. Aí diz aqui, 2 Reis, capítulo 5. Depois que ele é curado, nós vamos entrar no versículo 15. Ele vai voltar, não só para dizer obrigado, mas para oferecer, para retribuir. E aí você deveria fazer. Às vezes uma pessoa conseguiu um emprego para você. Uma pessoa te deu uma oportunidade. Às vezes uma pessoa foi boa, a pessoa foi ela que falou o teu nome, por isso que você foi promovido. Às vezes você está num lugar aonde você está hoje trabalhando por causa de alguém. Eu quero te fazer uma pergunta. Você só agradeceu ou você já retribuiu essa pessoa? Amém? Às vezes você tinha que mandar um presente. Fulano, muito obrigado pelo que você fez. Olha, estou reconhecendo, estou aqui há anos. Olha, se não fosse você, eu não estava ganhando esse salário, eu não estava nesse emprego. Estava com outra coisa, mas eu estou aqui, hoje eu reconheci, eu quero ser grato pelo que você fez. Mesmo que faça tempo, seja grato. Gratidão não é apenas agradecer. Muitas vezes agradecer é ser ingrato. Só apenas agradecer, dependendo do que você recebeu. Então eu acho que eu sou uma pessoa grata, mas na verdade eu estou sendo ingrato. Amém? Você quer que já viu muitas vezes a pessoa, eu perdi minha carteira. Aí você vai lá e acha o que normalmente a pessoa que perdeu a carteira, o que ela quer fazer? Retribuir você. Amém? Ela quer te retribuir, olha, eu vou te dar um valor. Isso cabe você, se você quiser aceitar, não quiser aceitar. Mas você dá um valor para a pessoa, porque olha o esforço que a pessoa fez. Uma vez aconteceu isso comigo, de perder uns documentos, alguma coisa assim, e uma pessoa achou tudo. E ela foi atrás de mim, irmão. Ligou para vários lugares para me encontrar, e me encontrou. Quando ela me encontrou, eu falei, puxa, eu vou te dar um presente. Eu quero te dar um valor de presente, porque eu não quero só falar obrigado, eu quero te dar alguma coisa. E eu peguei e fui dar. A pessoa disse, eu não quero. Às vezes a pessoa não vai querer, mas tem pessoa que vai receber, cada um. Ela disse, não, muito obrigado, mas eu queria dar para ela, porque não tem coisas que só falar vai ser uma tremenda ingratidão. Tem coisas que só você dizer muito obrigado vai ser ingratidão. Então pergunta para o irmão do lado, você ainda se considera uma pessoa grata? Gratidão não é falar, gratidão é fazer o quê? E às vezes você nunca retribuiu ninguém. Às vezes você tinha que retribuir o seu pai e a sua mãe. Ah, pastor, mas meus pais não merecem. Irmão, como assim não merecem? Você tem que entender que o seu pai e a sua mãe, dentro da limitação de entendimento que eles tiveram, porque eles viveram numa época diferente, eles fizeram o melhor que eles podiam. E às vezes a pessoa nunca agradeceu. Amém? Principalmente o filho que o pai e a mãe ajudaram a pagar a faculdade. Esses aí tinham que ser os mais gratos na vida. Que o pai e a mãe tiveram condições de ajudar a pagar. Isso aí tinha que levantar a mão para o céu e, poxa, tinha que levar comida na cama dos pais todos os dias. Amém? Porque os pais ajudaram, irmão. E às vezes o filho não é o quê, pessoal? Não é grato, é só ingrato. Irmão, então gratidão não é apenas falar. Mas o grato ele faz o quê? Ele retribui. Agora vamos lá? Aí diz aqui, olha o Naamã depois que ele foi curado, versículo 15, todo mundo junto. Aí diz o 15 aqui, 5:15, 2 Reis. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e ele veio. E pôs-se diante do profeta e disse, o que ele disse para o profeta? Eu tenho conhecido que em toda a terra de Israel não há Deus, senão aonde, pessoal? Em Israel. E olha só o que ele vai dizer. Agora, pois, eu te peço. Olha o que o Naamã falou para ele. O que o Naamã fez? Eu quero ouvir você. Tomes uma bênção do teu... Ou seja, o Naamã levou um presente para ele. O Naamã levou um presente para o profeta para agradecer pela cura, para agradecer pelo que foi feito por ele, para agradecer talvez até pela paciência que teve ter com ele, né, com o Naamã, mas para agradecer. Então diga com o pastor, diga quem é grato, retribui. Gratidão não é apenas você falar alguma coisa. Às vezes só dizer muito obrigado é uma atitude de ingratidão. Às vezes só dizer não, muito obrigado, às vezes isso é ingratidão da nossa parte. O grato, ele faz o quê? Ele retribui. Quantas pessoas nos ajudaram, nos abençoaram? Nós deveríamos fazer o quê? Retribuir. Isso é praticar o princípio. E pode saber que quando você retribui, você é grato, você vai ser abençoado por Deus. Porque Deus está vendo a sua atitude do quê, pessoal?
de gratidão. Salmo 106, vamos lá. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos ingratos. Às vezes só agradecer não é ser grato não. Salmo 106. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que a pessoa grata faz? Retribui. Aí você tem que pensar, será que realmente somos gratos? Nós somos pessoas que retribuem, que fazem alguma coisa? Ou será que nós somos pessoas que ficam só em palavras? Ah, muito obrigado. Só em palavras às vezes. Não, temos que retribuir. Vamos lá? Salmo 106, quem achou, diga glória a Deus. Então lê com o pastor versículo 13, aqui vai falar do povo de Israel, e aqui está falando sobre eles, sobre o Mar Vermelho, sobre tantas coisas, mas eu quero que você preste atenção que eles eram um povo considerado por Deus ingrato no versículo 13. O 13 diz assim, olha o que o povo de Israel fazia, cedo, porém, se esqueceram do que, pessoal? Das suas obras, e não esperaram, o que eles não esperaram? O seu conselho. Observe isso aqui. Eles esqueceram do que Deus fez e não esperaram o conselho de quem? De Deus. Agora olha para mim, é verdade. Nós não podemos ser pessoas assim, que rapidamente se esquecem do que fizeram por nós. Rapidamente nos esquecemos das pessoas que investiram na nossa vida. Rapidamente esquecemos das pessoas que gastaram o tempo delas para nos ajudarem. Às vezes nós não somos gratos. E deveríamos fazer o quê? Deveríamos ser. Por cada atitude, por tudo que recebemos. O que o povo de Israel era? Você já deve ter observado quando você leu a Bíblia, pegou aquelas passagens, principalmente Êxodo, vai falando sobre o povo no deserto. O que nós observamos? Deus tirava a água da rocha, o povo bebia, ai, glória a Deus, aleluia. No outro dia, o que ele estava fazendo? Reclamando. Não tem comida. Aí Deus mandava comida, eles comiam. Ai, glória, diz que eles comeram um dia que quase saía pelo nariz. Comeram demais, né? Ele foi glutonaria. E no outro dia, o que ele estava fazendo? Aí, não sei o que, aí Deus abençoava eles. E no outro dia, o que ele estava fazendo? Esse era um grande problema do povo de Israel, e não pode ser o nosso. Murmurar, reclamar, é ingratidão. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece muito rápido do que fizeram por nós. Nos esquecemos muito rápido, não só do que Deus fez, mas do que as pessoas fizeram. E uma coisa eu vou te ensinar. Nunca deixe um erro fazer você esquecer de anos que essa pessoa investiu na sua vida. Às vezes tiveram pessoas que durante anos ajudaram você. Só que daí essa pessoa cometeu um erro, você já abandonou, já esqueceu, já botou na cruz, já virou Satanás. Você está sendo ingrato. Amém? Esquecer daquela pessoa que às vezes durante anos te ensinou, te ajudou, fez tantas coisas por você, por causa de um erro que essa pessoa. Você não pode deixar um erro apagar anos de coisas boas que essa pessoa fez para você, gastou o tempo dela, investiu em você e abençoou a sua vida. Se fizermos isso, somos como o povo de Israel. Cedo, rapidamente, eles se esqueciam do que Deus fazia. Rapidamente eles se tornavam ingratos. Às vezes a pessoa entrou na igreja e não era nada. Zero, estava lá com a vida arrebentada. Aí dá uma coisinha errada com a pessoa na igreja, estou saindo da igreja. O que essa pessoa está sendo? Porque ela esqueceu dos anos que Deus, através daquela igreja, abençoou ela e mudou a vida dela. Se você, por causa de um erro, apaga o passado inteiro, é porque o seu coração é igual ao do povo de Israel. É um coração ingrato. E o nosso coração tem que ser o quê? Quando eu sou grato, eu lembro de tudo que fizeram por mim. E aquele erro, diante de tudo que fizeram, é algo que vai ser superado, perdoado, porque eu não vou ser ingrato de esquecer de anos do que foi feito por mim, por causa de uma atitude, que foi uma atitude que a gente não gostou. Amém? Eu não posso deixar um erro apagar todos os anos do que eu recebi. Às vezes a pessoa está na igreja, Deus abençoou, mudou a vida dela, aí dá uma coisa errada na vida dela, uma oração que Deus não respondeu. Esse Deus não me ama. O que essa pessoa está sendo? Porque ela está deixando um ponto fazer ela apagar tudo. E para nós chegarmos onde chegamos, tem pessoas que investiram na nossa vida. Tem pessoas que gastaram o tempo dela para parar, para nos ensinar, para nos explicar alguma coisa, para nos corrigir, irmão. Para nos mostrar, não é assim, você tem que fazer dessa forma. E nós temos que ser o quê? Gratos. A gente precisa praticar o princípio da gratidão. Às vezes o patrão teve paciência com você, te ensinou todas as funções, como você trabalhar, te botou no setor, promoveu você. Aí daqui a pouco o funcionário sai e ainda sai fazendo o quê? Falando mal. Irmão,
Você tinha que ser de Deus. Você tinha que chegar no seu chefe, ter uma conversa séria com ele, dizer, olha, eu vou sair porque apareceu uma oportunidade melhor. Tinha que até levar um presente para ele, dizendo, olha, é para te agradecer. Pelos anos que eu estava trabalhando contigo aqui, você foi uma pessoa muito boa, me compreendia, me ensinou muita coisa, eu aprendi. Quero te dar esse presente, dizer que Deus abençoe e falar com você que eu vou sair por causa de X motivo. Amém? Mas às vezes o cristão não faz isso. E quando ele sai, a pessoa investiu nele, promoveu ele, ensinou ele. Às vezes não era nada. Às vezes o dono da empresa pagou até um curso para a pessoa. E quando ela sai fazendo o quê? Falando mal. Diga com o pastor, diga o grato, ele retribui. E às vezes nós não estamos sendo gratos, porque nós só falamos e não fazemos o quê? Não retribuímos o que as pessoas estão fazendo por nós. Isso é importante a gente fazer. Vamos ler de novo versículos 13. Não podemos ser como o povo de Israel. Cedo, porém, eles fizeram o quê? Se esqueceram das suas... Irmão, não se esqueça do que fizeram por você. Não deixe um erro apagar anos de investimento na sua vida. Uma atitude fazer apagar tudo que você recebeu. Não permita que isso aconteça. Seja grato. Tá? Seja grato. Aí diz aqui, ó, e não esperaram o conselho de Deus. O que mais que eles fizeram? Mas se deixaram levar do que, pessoal? Da cobiça. E às vezes a gente deixa sentimentos ruins nos dominarem no deserto. E tentaram a Deus aonde? Porque eles viviam reclamando. Irmão, isso nós temos que cortar da nossa vida. 1 Coríntios 10. Olha o que a Bíblia fala sobre a murmuração. Para a pessoa murmuradora, tudo para ela é difícil, né? Tudo para ela é difícil. O murmurador negativo, reclamão, meu Deus, o que você mostrar para a pessoa é difícil. Sobe essa escada, ah, não. Faz tal coisa, não. Anda 1 quilômetro a mais, ah, não. A pessoa murmuradora, tudo é difícil. Mas você olha a vida de uma pessoa negativa, que reclama, que não é grata, a vida dela não vai para frente, as coisas não dão certo. Agora, a pessoa que é grata, que louva, que adora, que retribui, pode ver a pessoa é muito mais leve, ela tem uma vida feliz. Seja grato. Ai, pastor, cheguei em casa, tem uma pia cheia de louça. Olha, tudo depende do seu ponto de vista. Se eu estou meio negativo, ai, tem uma pia cheia de louça. Agora o ponto do grato. Meu Deus, obrigado, porque se tem louça na pia, porque o Senhor me deu uma família. Que eu podia ser uma pessoa sozinha, pastor. Podia. Mas você tem uma? Ou seja, esse cesto está cheio. Claro que dá para dividir as tarefas entre a família, isso é outro assunto. Mas às vezes o cesto está cheio. Pô, glória a Deus, obrigado. Ah, tem que botar na máquina. Primeiro ponto, agradeça que você tem uma máquina para botar. Pior seria você ter que lavar o cesto inteiro de roupa na mão. Então está reclamando, irmão. Vamos lá. 1 Coríntios 10, quem achou, diga amém. Está reclamando. Eu me lembro que a minha mãe lavava as fraldas na mão. Quem é que lembra dessa fase aí? Oh, quantas vezes eu lembro minha mãe no tanque lavando as fraldas dos meus irmãos, tudo na mão, porque quase naquela época era de pano. Quem é que lembra disso? Tudo de pano. Hoje em dia os pais querem reclamar. Ai, tem que trocar o meu filho. Irmão, levanta as mãos para o céu que você tem um filho esse ano. Porque tu só pega uma fraldinha descartável, joga aquela no lixo, passa um paninho para limpar ali a traseira e deu. Né? Antigamente, quem é que lembra que a fralda era de pano e tinha que botar uma de plástico por fora? Tinha que apertar, lembra disso? Ah, queria ver você ser pai naquela época reclamando. Tinha que pegar aquela sujeira, porque não jogava o pano fora, né? Tinha que limpar, tirar ali, bota fora e agora tem que levar para o tanque, né, para lavar esse negócio. Às vezes tinha um cheiro poderoso, né? Tinha que lavar. Hoje é só botar no lixo, enrola, ainda hoje dá para enrolar, fechar direitinho, dá ou não dá? E bota no lixo. E o pessoal reclamando. É que não adianta, quem não teve dificuldade reclama da facilidade. 1 Coríntios 10. Quem nunca passou dificuldade vai reclamar das coisas fáceis da vida. Então, por isso que às vezes é importante você deixar, às vezes, seu familiar passar dificuldade, permitir, às vezes, o filho às vezes ter que encarar umas coisas sozinho, enfrentar sozinhos. Amém? Às vezes tem que permitir. Porque quem nunca teve dificuldade vai reclamar das facilidades. Às vezes a coisa é fácil, a pessoa está reclamando. Agora imagina se vivesse naquele tempo, né? Não sei o que fazia. Ia se endividar jogando fora e comprando fralda nova de pano. Toda semana ter que comprar tecido novo e mandar para a costureira. Você lembra daquela fase? A pessoa, às vezes, para economizar, ia comprar rolo, cortava e costurava as beiradas ainda. 1 Coríntios 10. Então, o que nós temos que cuidar? A reclamação. 1 Coríntios 10, 10. Vamos lá. Então, a pessoa que nunca passou dificuldade, ela reclama de qualquer coisa. Mesma coisa, pessoal, eu não gosto de comer isso, não gosto. Nunca passou fome. Por isso que ela é cheia de mania, sempre teve. Agora, quando você passa dificuldade, irmão, você come
Você não escolhe, você tem que comer o que tem. 1 Coríntios 10, vamos lá, versículo 10. Aí diz o 10 assim, todo mundo junto, presta atenção nessa palavra, eu quero que você leia em voz alta. Todos, o que diz? E não murmureis. Irmão, e as pessoas reclamam. Como eu disse, quem não teve dificuldade reclama até das facilidades. Não podemos murmurar. Às vezes a gente reclama de tudo. Ah, pastor, tem que isso. Graças a Deus, obrigado. Nós temos que procurar mudar esse olhar, parar de ter o olhar negativo e ter um olhar positivo. Um olhar mais grato. Obrigado, Deus. A pessoa acorda segunda de manhã. Ah, tem que ir trabalhar. Irmão, você deveria acordar e dizer, obrigado, Deus. Eu tenho um trabalho. Só que a pessoa acorda reclamando, irmão. É quem nunca passou dificuldade e reclama do que é fácil. Agora eu quero ver você morar sozinho, ter que pagar um aluguel, ficar sem emprego, está quase sendo despejado. Olha, quando você tiver um emprego, você vai sempre agradecer. Amém? Quando você tiver um emprego, você vai sempre agradecer. Quando a gente reclama de coisas fáceis, é porque a gente nunca passou momentos difíceis. Agora, quando passar dificuldade, você vai agradecer. Agora, continua comigo. Aí diz mais aqui. Vamos lá. Continua. Diz o texto aqui, ó. E não murmureis. Então, nós temos que cuidar disso. A murmuração é terrível. Isso aí faz mal para nós, atrapalha a nossa vida, porque abre a porta para o diabo entrar. Aí diz aqui, ó. Como também alguns deles fizeram o quê, queridos? E o que mais que diz? E pereceram pelo... Não abra a porta para o inimigo entrar na sua vida. Cultive um comportamento de gratidão. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça até nas horas difíceis, até quando passar por problemas. Senhor, muito obrigado. Eu não vou ser uma pessoa negativa. Eu não vou ficar murmurando. Eu não vou ficar reclamando, porque a pergunta é o que a murmuração muda na nossa vida? Muda alguma coisa? Acrescenta alguma coisa? Nada. E o povo de Israel vivia murmurando. Sabe o que aconteceu com todos os murmuradores? Morreram no deserto, não saíram do lugar. Só entrou na terra prometida o povo novo, que não era reclamão e que tinha um coração diferente. Eles ficaram 40 anos rodando, porque eles eram pessoas que viviam reclamando. Quem reclama tem uma vida assim, só dá voltas, nunca evolui. Parece que vai, mas volta para o mesmo lugar. Então a gente tem que observar a nossa vida, eu tenho que ser grato. E ser grato não é apenas falar, tem que fazer o quê? Retribuir. 1 Tessalonicenses 5. Então nós temos que ser mais gratos. Amém? Às vezes você tem até suporte da família, às vezes seus pais pagam tudo para você. E muitas vezes seja até de maior. Seja grato. Agradeça. 1 Tessalonicenses 5. Todos acharam? Olha o que diz o versículo de número 18. Nós temos que ser mais gratos a Deus. E às vezes Deus está usando até o problema para tentar nos ensinar alguma coisa. Seja grato. 1 Tessalonicenses 5,18, vamos ler juntos? O que diz a nossa Bíblia, queridos? Em tudo dai. Então temos que aprender a agradecer mais. Ter atitude de gratidão também, de retribuir, de louvar, agradecer. Obrigado, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor fechou essa porta, glória a Deus. Deus não vai fazer o que eu quero, Ele vai fazer o que eu preciso. Às vezes a sua oração está pedindo o que você quer. Mas a Bíblia nunca diz que eu tenho que Deus vai fazer a minha vontade. A Bíblia diz que se eu orar segundo a vontade dele, está escrito na carta de João, ele nos ouve. Se eu orar segundo a vontade dele. Pastor, mas eu estou pedindo tanto e Deus não me responde, então a gente tem que parar e pensar. Será que o que eu estou pedindo é a vontade de Deus? É o melhor de Deus para mim? Às vezes não. Agradeça, obrigado Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe. Vamos lá? Em tudo dai graças. Temos que ser mais gratos, louvar a Deus. Agradecer, obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha vida. Você tem que ser mais grato. Tem pessoas passando por mais dificuldades que nós e são pessoas agradecidas. Vamos lá. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para quem? Para convosco. Então seja mais grato, não murmure. Não podemos ser como o povo de Israel, que rapidinho eles esqueciam do que recebiam. Às vezes a pessoa rapidamente esquece de tudo que ela recebeu. Esquece que entrou na igreja. Meu Deus amado, que nem dizia um conhecido meu, não tinha nada, né? A pessoa entrou na igreja e não tinha nada. Pessoa arrebentada, doente, às vezes no vício, perdida. Aí Deus transforma a vida da pessoa. Aí um dia acontece uma coisinha que a pessoa não gostou. Ah, vou sair da igreja. O que essa pessoa é? Irmão, não deixe um erro apagar tudo que fizeram por você. Amém?
E nunca esqueça, gratidão não é apenas falar. Dependendo do que recebemos, só falar é ser ingrato. O grato, ele retribui. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.